para falar sobre 10 reflexões sobre a experiência do cliente e a transformação digital acelerada pela pandemia. Olha que legal. Para isso, a gente vai convidar a Karina Terra. Ela é gerente sênior de relacionamento com o cliente da Petz. Nossa, eu sou um cliente muito frequente de vocês. Os meus 2 gatinhos adoram a loja de vocês, adoram a arrumação, adoram a disponibilidade, adoram os preços. Eu adoro a Petz e abri uma bem pertinho da minha casa agora. Vocês estão expandindo, não é isso, Karina? Estamos sim, Jorge. É um pouco do que eu vou contar aqui para vocês, né? A pandemia mudou completamente o nosso negócio aí, a gente está aí de vento em popa aí na nossa expansão. Maravilha! 10 reflexões sobre a experiência do cliente e a transformação digital acelerada pela pandemia. Karina, a bola está com você, manda ver. Vou compartilhar aqui a tela, você só me confirma aí quando tiver tudo ok. Confirmo. Pode deixar que eu confirmo. Bota aí a tela para a gente ver. Ó, perfeito, tá ótimo. Manda ver aí. Então tá bom. Primeiro, bom dia a todo mundo. Queria agradecer aí o convite de participar dessa discussão. Espero poder contribuir aí com todos esses temas que a gente tem discutido, né? Acho que vou tentar fazer uma apresentação sucinta para que a gente tenha um momento de bate-papo no final, que acho que a ideia é essa, né? A gente dividir um pouco as nossas experiências. Então, eu sou a Karina, sou gerente de relacionamento com o cliente aqui da Petz. Eu vou trazer aqui dois focos principais, né? Aquilo que diretamente a pandemia impactou no nosso negócio, em contrapartida no atendimento, eu sempre vou falar de atendimento, e também aquelas questões que vão além de pandemia, já existiam antes, mas que a pandemia aí só acelerou, só trouxe mais foco para algumas questões, né? A primeira coisa eu queria que você compartilhasse aí, Galvão, um vídeo, que acho que precisa liberar por aí para a gente poder assistir. Muito prazer. Somos a Petz, a maior e mais integrada plataforma pet do Brasil. Um dos maiores mercados pet do mundo, com crescimento acelerado. Desde sempre, a Petz entende o amor entre as pessoas e seus pets. Amor que para alguns pode parecer incompreensível, mas para a Petz, não. Entendemos muito bem o que os pets representam para os tutores e acreditamos que podemos fortalecer essa relação. Para isso, a Petz conta com mais de 100 lojas pelo Brasil e uma equipe apaixonada por pets. Oferecemos cerca de 15 mil SKUs, incluindo nossa própria marca exclusiva. A Petz opera 2 tipos de loja, de experiência e de conveniência. Nossas lojas de experiência possuem espaços dedicados para cães, gatos, peixes, pássaros e roedores. Oferecem serviços veterinários, higiene e beleza, além de centros de adoção, mas em breve falaremos sobre isso. As lojas de experiência também proporcionam diversos eventos e algumas contam com uma área de entretenimento. Nossas lojas de conveniência são mais ágeis e práticas, focando em produtos para cães e gatos. Em todas as lojas, cuidamos de nossos pets com o mesmo carinho, até em nossas futuras lojas. A Petz expandiu de forma rápida e consistente. Antes de abrir uma unidade, avaliamos fatores como o tamanho do mercado, microlocalização e retorno sobre o capital investido. Assim, a Petz continua crescendo de um jeito inteligente. A comunicação omnichannel é o centro de nossa estratégia, interligada à expansão da rede em todo o Brasil. Os clientes decidem se preferem comprar na loja física, no site ou pelo aplicativo. Nossa performance omnichannel é referência no Brasil e no mundo. Os tutores também escolhem como receber o produto, na loja, por entrega ou programa de assinatura. Para garantir o melhor serviço, integramos nossa cadeia de suprimentos online e offline. Além disso, temos uma plataforma OMS proprietária. Até os pets participam da nossa experiência de compra. Em 2019, lançamos a primeira loja online para cães, a Pet Commerce. Através de reconhecimento facial e inteligência artificial, os pets podem fazer suas próprias compras com seus tutores. A saúde dos pets é nossa prioridade. Por isso, temos mais de 100 centros veterinários no Brasil. 10 são hospitais 24 horas em diferentes estados, com tecnologia e equipamentos de ponta.
Temos ainda espaços de banho e tosa com especialistas, sempre pensando no bem-estar dos pets. E claro, dos tutores. A Petz também criou o maior programa de adoção do Brasil. Em parceria com ONGs, ajudamos milhares de pets a encontrar um lar. A maioria de nossas lojas tem centros de adoção. Assim, mais e mais pets podem ter uma família. Agora você conhece melhor a Petz. Continuaremos crescendo e oferecendo soluções conectadas para pets em todo o Brasil. Tudo para fortalecer o amor entre os pets e seus tutores e aproximá-los ainda mais. Petz, seu pet center de estimação. Bom, eu vou dar sequência aqui, eu vou ao longo da apresentação comentando algumas coisas que estavam no vídeo, né? Então, o vídeo, na verdade, para quem não conhece a Petz, é para fazer essa apresentação e para contar um pouquinho do momento que a gente está, um momento de expansão, né? E eu trago aqui essas reflexões sobre o quanto que a pandemia influenciou em algumas coisas e o quanto que acelerou outras, né? Então, de cara, eu acho que isso aconteceu muito com vários serviços, né, que são os novos clientes, o quanto que a pandemia trouxe os novos clientes para várias empresas, né, e a gente não tem como falar de transformação digital sem a gente abordar esse momento de Covid, né, então eu acho que a pandemia trouxe uma aceleração aí de várias questões. E isso também aconteceu com a Petz, né? O que a gente observou desde março do ano passado, né, foi que a gente ganhou clientes que até então não eram clientes Petz, né? Então, que não conheciam a empresa, que não tinham contato, e muito pela necessidade que foi colocada pelo momento que a gente estava vivendo, né, e ainda está, infelizmente, que se viram na necessidade de optar por outras alternativas em relação à empresa de produtos para os seus pets, né? Então, a gente, março do ano passado, entre março e junho, a gente ganhou 50% de novos clientes na nossa base. Então, eram pessoas que não tinham contato conosco, né? E aí, a partir daí, a gente teve que restabelecer alguns relacionamentos, né? Porque você tem uma base de clientes que já são seus, aí você ganha uma grande base de clientes que não são seus, e você começa a ter que mostrar para essa nova base o que de fato você faz, quais são os serviços que você tem integrado, e tudo de uma forma muito imediatista, né? Tudo muito rápido. Então, a gente teve aí, como muitas empresas, acho que isso aconteceu mundialmente, acelerar alguns projetos que estavam por um período um pouco maior. A gente teve que acelerar e centralizar isso diante dessa chegada de novos clientes, né? Além dos novos clientes, chegaram os novos clientes digitais. E também isso, acredito que não é uma questão exclusiva da Petz, mas isso aconteceu muito aqui. Aquelas pessoas que estavam acostumadas a no pet shop do bairro, a ir em lugares fisicamente comprar os produtos para os seus pets e até os serviços, né? Eles se viram na obrigação, na necessidade de migrar e optar por compras online, seja pelo site, seja pelo aplicativo. E aí, essas pessoas, elas não tinham familiaridade com esse mundo, né? E, de novo, assim, do mesmo jeito que a gente teve 2 grupos de clientes, os que já conheciam a Petz e os que não conheciam, a gente trouxe também um terceiro grupo aqui, que eram os clientes que não compravam online. E aí a gente começou a se deparar com questões muito básicas, né, de como comprar, como que eu acompanho o meu pedido, quando que esse produto chega, como que eu faço caso eu tenha que cancelar, é seguro, não é seguro? Então, a gente dá um passo atrás no sentido de explicar para esses consumidores, para esses novos consumidores, de que maneira que ele pode confiar na compra online. Né, porque o cliente normal, ele segue uma trilha aí de fazer uma compra por uma indicação, aí ele faz alguns testes, inicialmente às vezes até opta por boleto, por alguns pagamentos que na visão dele expõem menos, né, alguns dados, aí depois ele vai com o tempo se acostumando, criando coragem e segurança e vai aumentando a sua
sua quantidade de produtos e de compras e de empresas que ele usa de forma online. E a pandemia não deu esse tempo às pessoas, né? A pandemia fez com que a pessoa, a senhora, ou mesmo pessoas mais novas que não tinham esse hábito, que estava ali dentro de casa com o seu pet, se visse na necessidade de optar por plataformas digitais que não estava acostumado. Então, a gente dá, do ponto de vista de atendimento, a gente também dá um passo atrás no sentido de deixa eu te explicar o que é um tracking, deixa eu te explicar como que se acompanha, deixa eu te contar como que isso é seguro, como não é, quais as opções que você tem quando a gente está falando de omnicanalidade, compra no site, retira na loja. Eram métodos diferentes para muita gente, né, novos para muita gente. Então, a gente teve que fazer esse movimento também de contar para eles como que seria essa compra digital. A gente teve quarentena, né, nós, humanos, mas os pets também, os pets também tiveram, né, e isso fez com que a mudança, e a gente sentiu isso no valor do ticket médio, na composição do carrinho de compra dos clientes, fez com que os clientes se deparassem também com uma necessidade até então desconhecida, né? O pet também estava em quarentena. Então, a gente começou a ver muito, tenho filhos, né? A gente começou a ver muito conteúdo de homeschooling. A gente também tem um conteúdo, e a Pets fez esse movimento de contar para os consumidores como que seria também com o pet dentro de casa. Né, com o pet sem a passeadinha dele diária, principalmente no início, que muita gente ficou mais dentro de casa objetivamente, né, sem a passeada dele no parque porque estava fechado, sem o banho e a tosa dele fora, né, no pet shop porque estava fechado ou porque estava com restrição. Então, essa adaptação, essa adequação do cliente também foi feito do ponto de vista do pet, né? Então, a gente percebe que, por exemplo, no carrinho de compra dos clientes, os produtos de entretenimento, brinquedos, cordinhas de roer, produtos que estimulem o exercício mesmo que dentro de casa, ganharam muito relevância no ticket do cliente, né? Porque o cliente se viu na necessidade de trazer essa rotina para dentro de casa, né? A gente viu também, por exemplo, um aumento de compra de produtos de higiene, né? O cliente que tinha, por exemplo, o hábito de levar o cliente só no pet shop, também se viu na necessidade de dar esse banho em casa, de fazer uma higiene ali que ele geralmente faria fora de casa, dentro de casa, e muitos não sabiam como fazer. Então, como que eu faço para fazer exercício com o meu cachorro dentro do meu apartamento? Como que eu faço para fazer exercício com o meu gatinho dentro da minha casa? Então, a gente começou também a entender a necessidade por conteúdo, e, de novo, comparando a homeschooling, né? Como que eu faço para educar o meu filho dentro de casa que não está indo para a escola? Como que eu faço para entreter meu pet dentro de casa, para deixá-lo ativo, né, para fazer com que ele tenha atividade física necessária recomendada? Qual que é essa atividade? Como que eu faço isso? Quais os produtos que eu tenho que me ajudam nesse entretenimento? E do ponto de vista de higiene também. Como que eu dou um banho numa Akita dentro de casa, né? Como que eu faço? O que eu preciso ter de estrutura? O que eu preciso ter de produtos que me auxiliem nesse processo? Tem um outro ponto também que com pandemia ficou evidente, não temos como deixar de falar, que é uma polarização natural que isso tudo trouxe, né? Só que a gente tem clientes que pensam de formas diferentes. E a gente tem que satisfazer e a gente tem que explicar para todos esses, independente do que eles acham que é mais adequado do ponto de vista de quarentena, de sair ou não, de serviço essencial só, de vacinação ou não, independente da posição de cada um, né, a gente tem que explicar para todo mundo o que de fato nós, como empresa, estamos fazendo. Então, tem uma questão legal
E de fato, no início, a gente teve alguns grupos, né, que não queriam, por exemplo, a gente é serviço essencial, então a gente não fechou as lojas, mas em alguns estados, o centro de estética, por exemplo, tiveram que ser fechados. E alguns clientes não queriam, então a gente tinha que explicar também que não era uma opção, né, era uma determinação ali de um decreto municipal, de um decreto estadual, e que a gente não podia não cumprir, né? A gente tinha clientes que queriam continuar indo na loja, né, que queriam frequentar a loja e queriam ter, porque o nosso serviço, né, nosso mercado, ele é muito ali da conversa com o vendedor, de pegar uma dica, de trocar uma ideia, de entender o que está acontecendo com o pet naquele momento, ele é muito consultivo. Então, de que forma que a gente poderia fazer isso não presencial, né? De que forma que a gente poderia fazer isso online e dividir esse conteúdo e ajudar o cliente nesse momento de tantas dúvidas e de tantos questionamentos em relação ao pet e esse relacionamento, né? Então, essa polarização natural que aconteceu fez com que a gente tivesse que explicar para muitos dos clientes, olha, isso daqui é uma determinação, isso daqui a gente vai ter que seguir até que tenha esse decreto. Aconteceram muitas manifestações pontuais, né, municipais ou estaduais, então às vezes você tinha uma cidade que tinha uma restrição, a cidade ao lado não tinha, os clientes também não compreendiam, então a gente teve que contar para eles, né, ao longo desse período, e continuamos contando, por que a gente tem feito algumas coisas, por que a gente tem que adotar algumas medidas e satisfazer, independente do posicionamento que eles tenham diante do tema, né, de pandemia. Tem a questão da aceleração, né, da transformação digital, isso é uma coisa que muitas empresas têm trazido, né, a gente tem discutido isso de forma constante, e o que eu tenho dito é que a pandemia, ela acelerou de fato a transformação digital, mas ela não implantou a visão ou um mindset de transformação digital em lugar nenhum, assim. Então, as empresas que já tinham isso pautado nos seus planejamentos estratégicos conseguiram fazer com que isso fosse mais rápido, com que isso fosse acelerado, né? Mas aquelas que não tinham isso dentro do seu plano de trabalho, não tiveram tempo hábil de seguir, talvez agora, com um pouco mais de tranquilidade, depois de passado mais de um ano aí da pandemia, né? Então, no nosso caso, em 2 meses, a gente atingiu uma meta de digital que a gente tinha para os próximos 5 anos. Então, a realidade mudou muito rapidamente, né? E a gente tinha que estar muito preparado e muito pronto para receber esses novos clientes digitais, como eu já comentei. Não foi fácil, né? Ninguém imaginava que as coisas iam acontecer dessa forma, de forma tão acelerada, mas pelo fato desse tema já estar tão pautado dentro da Petz há tanto tempo, a gente conseguiu se adequar rapidamente e receber essas pessoas de forma, da maneira que a gente quer receber os nossos novos clientes, que a gente quer, de fato, criar uma relação de fidelização, criar uma relação de parceria, né? Vocês viram no vídeo a gente comentando sobre o Pet Commerce. O Pet Commerce foi um projeto que, de 2019, é o primeiro projeto no mundo em que o próprio pet faz a sua compra, né? Então, através de um sistema de reconhecimento facial, o pet consegue comprar ali o que de fato ele tem interesse, né? O que de fato ele gostaria, e por conta de som, por conta da questão visual, e esse é um projeto anterior à pandemia, né? Então, a gente ganhou vários prêmios com essa campanha e com essa ação. É um exemplo de que a gente já era pautado por essas questões de transformação digital e que isso já estava dentro, né, da nossa cultura e da nossa dinâmica.
E também eu acho que tem um ponto bastante importante que mostra como que a transformação digital não pode ser uma iniciativa de uma única área, né? Como a transformação digital ela é um projeto, é um pilar dentro das organizações e que é multidisciplinar, né? Porque senão a gente também, a pandemia mexeu com todas as áreas de atendimento, né? Com todos os canais, com todas as estruturas de ADM, com toda a estrutura de loja, com comercial, com marketing, com todos os departamentos e as áreas internas, né? Se fosse algo exclusivo de um departamento específico, muito provavelmente a gente ia sentir esse desequilíbrio, né? A gente também teve que aprender a se relacionar de outro jeito, né? E também com os pets. Então, e as empresas tiveram que, de uma forma muito rápida, refazer esse planejamento, refazer aquilo que tinha de projeto. Né? Em 2019 também, a gente fez um grande evento que foi um sucesso, que foi o Pet Experience. É uma feira, né, em que a gente trouxe ali vários fornecedores, vários parceiros, em que o tutor, ele ia acompanhado do pet, então, inclusive, né, tinha área de lazer para os pets, para fazer exercício, informação sobre adestramento, né, banho e tosa, uma série de coisas, e que foi um sucesso absoluto e que a gente tinha a previsão de fazer uma nova edição ainda maior em 2020, né? E tivemos que mudar de plano, como tudo aconteceu, né? Mas de que forma que a gente consegue oferecer esse mesmo suporte, e aí num formato completamente diferente, para os nossos clientes? De que forma que a gente consegue recompensar esse evento que não aconteceu e que a gente estava prevendo, essa troca e essa informação com outro tipo de conteúdo, né? Com outro tipo de troca com os nossos clientes. Então, a gente acredita muito na potencialização da relação entre cliente, pet e seu tutor, né? E de que forma que a gente pode fazer isso sem ter tanto esse contato físico presencial? Hoje, cada vez mais, os tutores pensam em entretenimento desde que ele possa levar o seu pet consigo, né? Então, eu vou num hotel, eu quero saber se ele é pet friendly, eu vou num shopping, eu vou numa praça, eu vou num parque, eu quero saber se ele tem ali um espaço, né? A gente tem espaços de day spa, a gente tem espaços de convivência e de treinamento em algumas de nossas lojas, e como que a gente podia dar essa informação e esse conteúdo para que esse cliente pudesse fazer isso de outras maneiras, né? Então, mudou muito essa forma do relacionamento pet e tutor, né? E pelo fato de que esses clientes estão mais em casa, isso também mudou muito, né? Porque o cliente está mais em casa, ele está mais em contato com o pet, ele consegue entender melhor as necessidades desse pet. O pet também, como eu disse, está de quarentena, então ele tem hábitos, os hábitos deles também mudaram. Então, como que a gente consegue ajudar também de maneira consultiva o aprimoramento dessa relação, né? Ou a efetividade desse relacionamento. E saindo um pouquinho do cenário Covid, né, tem algumas coisas que já eram discussões, que já existiam há muito tempo e que também a gente traz para esse momento de forma muito mais estruturada, né, de forma muito mais pautada. Uma delas é a integração entre loja física e loja virtual, né? Então, isso é muito importante para o varejo, né? Tem sido cada vez mais discutido e cada vez mais implantado, mas de que maneira que a gente consegue fazer isso de forma, de fato, mais complementar e aproveitar que a pandemia trouxe também essa necessidade, né? A gente fez, por exemplo,
o Pet Drive, em que o cliente fazia compra pelo site e ia retirar na loja sem que precisasse sair do carro, né? Então, até o pick-up, o famoso pick-up, a gente alterou um pouco esse modelo para que o cliente não tivesse que descer do carro, não tivesse que ter contato com ninguém. De que forma que elas se complementam? E aí eu acho que quebra aqui uma dúvida, né, que alguns varejistas ainda traziam, enfim, do quanto que talvez loja física e loja virtual podem ser concorrentes. Isso para o time de vendas, né, ainda não é 100% bem resolvido, porque de que forma que você pode trazer para a pessoa que está na loja física uma comissão de uma venda que foi feita online, já que esse cliente vai na loja retirar. Eu acho que definitivamente a discussão de que são concorrentes ou de que são estruturas que podem se estranhar, ela se encerra, né? E de fato a gente cria aqui uma verdade absoluta de que elas são complementares e de que cada vez mais isso vai acontecer. E aí, do ponto de vista do atendimento, que também é a minha área, você cria uma gama de opções, né, de alternativas e de canais de contato e de canais de entrada. Então, hoje o cliente está na loja com o aplicativo na mão, comparando nosso preço com o nosso próprio preço, né? Então, de que forma que a gente consegue também adequar esse tratamento e esses canais de contato para que a gente consiga ter essa jornada do cliente toda amparada, né? Então, isso também gera um desafio bastante grande do ponto de vista de atendimento. A gente tem uma discussão sobre o perfil do seu cliente, né, e do seu negócio, assim. Quando a gente fala em transformação digital, eu acho que é muito importante a gente entender o que de fato o meu cliente tem necessidade e o que de fato ele espera da minha proposta de valor, né? Não adianta eu comparar a Pets com um banco. Não adianta eu comparar a Pets com um serviço de aviação civil. A necessidade desse cliente ela é completamente diferente. Às vezes esse cliente ele quer ir à loja para fazer um passeio, inclusive, com o seu pet, né? Ele não quer tudo 100% digitalizado, talvez. Então, a compreensão até onde você deve ir do ponto de vista de transformação digital, até onde o seu cliente espera que você vá, é importantíssimo, porque às vezes você tem grandes projetos de custo altíssimo, mas que talvez ele não traga para o cliente uma percepção efetiva de mudança de valor e de melhoria da qualidade do serviço, né? Então, entender o seu negócio e o seu cliente, e nesse cenário é cada vez mais difícil porque esse cliente está mudando, né, também. Não é só o cliente novo que muda, né, que muda a sua base porque é um perfil diferente. O cliente antigo, ele também está em constante mudança, né? Ele tinha uma rotina, agora não tem mais. Então, como que a gente também compreende o que de fato ele tem de expectativa em relação a você, né? E falando também desse assunto nesse Insight 9, o quanto que eu vou automatizar e o quanto que eu vou personalizar de atendimento, né? E eu não tenho como falar com vocês aqui sem tocar nesse assunto, né? Do ponto de vista de atendimento. O que eu preciso automatizar, né? O que o cliente quer que eu automatize e o que o cliente quer que uma pessoa da Pets ouça o que ele está passando, o que ele está vivendo naquele momento e converse com ele individualmente, de forma personalizada, de forma dedicada para entender aquela questão. Né? A gente está falando de vidas, a gente está falando de um membro da família, né? Então, não dá para automatizar tudo. Né? E não dá para personalizar tudo ou personalizar no sentido de individualizar o atendimento, porque o cliente também tem algumas coisas que ele precisa da praticidade, né? Então, o que eu vou deixar que um robô faça,
né? O que eu vou deixar, informação do track, uma informação de confirmação de pagamento, um chatbot, um bot no WhatsApp, e o que de fato eu vou falar, olha, a gente está aqui para te dar todo o suporte que você precisar diante dessa situação que você está passando, né? Então, para a gente aqui, a máxima da automatização, ela não é uma realidade, porque esse acolhimento, essa conexão, né? A gente tem um dos maiores projetos da Pets, é o projeto de adoção. Tem crescido imensamente, né? Tem batido todas as metas mensalmente. Então, eu não posso fazer um processo de adoção de forma 100% automatizada, 100% robotizada, né? A gente está encontrando famílias para pets que não têm um lar, né? Isso não tem como fazer de outra forma que não seja pessoalmente, ou até que uma entrevista, né? Entrevista inicial que é feita para avaliar a condição daquela família, para avaliar de fato se eles querem um pet, né, qual que é o objetivo, como que eles vão tratar aquele ser humaninho, enfim. Não tem como a gente fazer isso de outra forma que não seja ali individualmente, fazendo esse processo, acompanhando essa pós-adoção para ver como que está a adaptação tanto do pet quanto da família, né? Um membro novo que chega, então tem que fazer esse acompanhamento. Então, o equilíbrio entre essas duas coisas é extremamente importante, né? Não adianta a gente colocar a transformação digital em todo momento, em toda jornada, em todo passo de atendimento, inclusive, né? E, por último, a questão do ouvir, né? Eu acho que esses 3 últimos slides, eles trazem muito essa questão da personalização e de entender o seu cliente, de saber como que está esse cliente, só que isso é o tempo todo, né? Não adianta a gente fazer pesquisa de vez em quando, não adianta a gente fazer focus group uma vez a cada 2 anos, porque as coisas mudam e, de novo, né? Não querendo ser repetitiva, mas não tem como falar disso, a pandemia está fazendo com que isso mude de forma mais rápida ainda, né, e mais drástica. Né? Então, o que meu cliente quer de mim? Quais os serviços que eu posso oferecer para ele? Como que eu posso complementar essa jornada dele de relacionamento com o seu pet? De que forma que eu posso dar esse apoio? O que de fato ele precisa? Então, este momento, assim, aqui na Pets, a gente está todas as pesquisas possíveis, a gente está fazendo NPS, a gente está fazendo CSAT, a gente está fazendo CES, a gente está pesquisa de final de atendimento em cada canal. Então eu tenho uma pesquisa no final de voz, uma pesquisa no final do chat, o que está fazendo sentido, o que não está, o tempo todo ouvir, o tempo todo compreender, para que esse cliente ele conte o que ele tem de expectativa, para que a gente possa separar, né, um pouco do qual a gente vai no caminho da automatização, qual a gente vai no caminho da personalização e de que forma que a gente vai estreitar ainda mais essa relação entre pet e tutor, que é a nossa principal missão, é o nosso principal objetivo como companhia. Eu acho que é isso, eu deixo aqui os meus contatos, como eu disse, eu queria deixar, né, esse tempinho final para que a gente pudesse conversar, espero que vocês tenham gostado e eu estou à disposição aqui para a gente poder conversar e bater um pouquinho de papo. Karina, eu achei sensacional, porque na verdade eu acho que você me deu uma ideia, não é mais só Customer Experience, é Customer Pet Experience. Olha, e como você falou, lá em casa, olha como é que a gente tá, ó. Eles não vão usar o tablet, beleza? Eles estão... filho de professor, tem que ler, ok? Eles estão proibidos, eles têm que ter 2 horas em casa. Esse aqui é um deles, que são um leitor assíduo. Eu achei o homeschooling deles, o homeschooling deles, tá vendo? Ó, ele tá lá, ele precisa ler. Eu falo, ó, o tablet é só de vez em quando, o celular é só de vez em quando, e ele tem que usar, sim, o livro e tem que ler vários livros durante esse processo. Demais essa foto.
eu achei sensacional a maneira com que vocês aprofundaram a ideia do Customer Experience. Eu achei absolutamente referência, né? A experiência não é só do dono, né? E a experiência é do pet, e que isso é incrível. Eu não sei, se eu estiver errado, você me corrige, Karina, mas nós, brasileiros, e nós que temos assim, uma proximidade muito grande com os índios, de uma forma geral, eu soube que nós, brasileiros, nós somos mais acolhedores com os bichos. Os bichos não têm função funcional, né? Apenas de proteção, não. Eles têm função essencialmente de sentimento, de amor, né? E o que é mais incrível, né? De companhia. O que é mais incrível, e é uma teoria que eu tenho desenvolvido, eu não sei se eu estou certo também, mas para pensar numa coisa. Nós, seres humanos, nossos avós, e uma pergunta que eu faço para você. Você acredita que os seus avós apanharam dos pais? Apanharam? Eu acredito que sim. Seus pais apanharam dos seus avós? Acredito que menos, mas acho que ainda sim, né? Sim. Você apanhou dos seus pais? Muito pouco. Muito pouco. Você tem filhos? Tenho. Você já bateu nos seus filhos? Já bati, mas também quase nada. Assim, aquele tapinha na bunda. Não é. Banha, né? Mais para você do que para ele. Então, Karina, sabe uma teoria que eu desenvolvo? É a primeira geração da Terra, ok? Que não apanhou. E que, por isso, é tratado igual gente. E por ser tratado igual gente, despertou uma sensibilidade humana anterior à própria nossa sensibilidade. Os seres humanos que não apanharam, que não foram tratados como bichos selvagens, e sim como humanos, despertaram uma sensibilidade ainda maior a respeito da própria existência e dos bichos com os quais eles convivem. Né? Eu percebo que eu tinha um relacionamento muito próximo com o meu pet quando eu era criança. Ele foi fundamental para a minha estrutura mental de suportar uma série de coisas que aconteciam na vida, e que a vida de ninguém é fácil, né? E que os pets que eu tenho hoje e que são realmente membros da família, eles sustentam a saudabilidade das pessoas dentro de casa, com uma brincadeira, com um carinho, com um acompanhamento, quando alguém Existem estudos, né, Galvão, que comprovam que ter um pet faz com que as crianças, inclusive, desenvolvam mais sensibilidade, desenvolvam mais o cuidado com o outro, né? Isso com si mesmos. Com si mesmo, sim. E é interessante esse movimento que você está falando, porque no caso das minhas avós, por exemplo, o pet ficava no quintal. Isso! O pet comia o resto da comida da gente. Exato! Né? Hoje ele está no sofá com a comida exclusiva dele, dedicada, balanceada, né? É um movimento... Ele tem a comida mais balanceada que a minha. Que a nossa. Sensacional. Eu achei sensacional vocês enxergarem, né, Karina? Eu acho que isso você tem muito da tua função, enxergarem essa absoluta proximidade e essa absoluta importância e como eu trato do meu cliente pet nesse cenário em que eu tenho um tutor e um pet e como eu cuido dele. Foi absolutamente fantástico e apaixonado pelo teu Customer Pet Experience. O CPX. O seu é CPX. O seu e já você já tem, então, inclusive, o PX, né? Porque ele também está usando das ferramentas de tecnologia. Está usando, né? Você viu. Olha que legal. Né? A gente tem, de fato, a gente tem os dois clientes, né, Galvão? A gente tem o tutor, de fato, mas a gente tem o pet, porque se eu vender um produto que o pet não gostar, o tutor não vai comprar mais, né? Se eu oferecer uma experiência lá no meu daycare que o pet não se envolver, ele não volta mais. Então a gente tem, né, esses dois tipos de clientes. Eu sempre tive a percepção dos meus bichos, talvez porque também eu sempre tratei dos meus bichos assim. Eu sempre tive bichos que me impressionavam pela capacidade incrível de se comunicar, né? Eu tive um Pinscher que era absolutamente... Ele só não falava, tudo. Eu tive um dog alemão, e aí eu fui de um cachorro bem pequeno, que é outra também, que só faltava falar. Aquela, se eu tivesse paciência, ela tinha aprendido a falar. E hoje eu tenho 2 gatos, e eles se relacionam comigo. Eles até devem ter uma genética de cachorro, porque eu jogo a bolinha, eles trazem de volta para mim. Estão sempre vendo televisão, assistem NBA comigo. Eles são muito companheiros. Karina, mais isso, uma vez... inclusive, é muito legal, né? Os próprios gatos
gatos estão mudando, né? O seu comportamento é também muito mais envolvido e é muito comum ouvir o que você disse, o gato parece cachorro, porque ele também está mais participando, ele também está interagindo mais, isso é muito legal, Muito legal. Karina, muito obrigado pela humanização dos nossos animais, muito obrigado pelo atendimento incrível que a Pets está fazendo, parabéns pelo trabalho e, assim, eu vou continuar sendo seu cliente durante muitos anos. Muito obrigada, eu agradeço o convite, Galvão, e é isso aí, fique com a gente, porque a gente tem um monte de novidade aí para acontecer junto com os nossos clientes. Muito obrigado, Karina. Obrigada, tchau para todo mundo. Tchau, um abração, tchau.